O mundo das celebridades vem trazendo vários divórcios nesses últimos dias. Nomes como Sandy e Lucas Lima, Lexa e Guimê, Luísa Sons e Chico, Ana Castelo e Mioto, Gisele Bündchen e Tom Brady, Paula Fernandes e Rony Seconello são um dos nomes que estão se separando nos últimos dias. E o que mais vemos é a banalização deste assunto, parecendo tudo muito tranquilo. Nada mais tem problema desde que eu satisfaça a minha carne. Bom, esse será o nosso debate de hoje no Bíblia em Debate, o divórcio. Esse assunto é muito complexo, pois as pessoas não buscam mais a Deus para nada, resultando em desastres, pois não se tem mais a base familiar. A busca hoje não é mais satisfazer a vontade de Deus, e sim satisfazer seu ego e suas vontades, com a frase mais dita nos últimos tempos: o importante é ser feliz. O importante é satisfazer as vontades da carne e as vontades que elas acham que as fazem felizes. Isso até mesmo no mundo evangélico. O importante é a felicidade momentânea. Se casam e se dão em casamento pessoas sem base familiar, crescem em lares destruídos emocionalmente. Agora vamos para a Bíblia. O texto que se encontra em Mateus 19, 3, 12 registra dois diálogos interessantes sobre o assunto do casamento, divórcio e a vontade de Deus quanto ao assunto. O primeiro diálogo é desenvolvido entre Jesus e os fariseus, o abordam quanto à legitimidade de um divórcio, efetuado por qualquer motivo. Para surpresa dos fariseus, Jesus responde dizendo que a vontade de Deus é que o homem e a mulher que se uniram pelo matrimônio não se separem. Em seu argumento, Jesus demonstra que as respostas para tais dúvidas se encontram na leitura atenta das Escrituras. Isto fica claro pela sua resposta. Não tendes lido? Mateus 19:4. É como se Jesus dissesse: quem lê o que está escrito sabe o que é permitido e o que não é. Para as respostas básicas deste e de outros assuntos, não há necessidade de revelações extras, basta ficar com aquilo que já está escrito. Então, o que era isto que está escrito que Jesus fez questão de mencionar? Além disso, como tal escrita responderia à dúvida dos fariseus? Jesus cita apenas 2 textos no livro de Gênesis, garantindo que lá estariam as respostas às suas dúvidas. O texto 1 fala: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Gênesis 1:27. O texto 2 diz: e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Caso alguém não compreendesse o que tais textos realmente significavam, Jesus fez questão de comentá-los de forma explícita, dizendo: se pela união do matrimônio criado por Deus, eles se tornaram uma carne só, então o homem não deve separar aquilo que Deus idealizou para ficar junto. Mateus 19:6. Os fariseus, não satisfeitos, ou poderíamos dizer, ainda motivados pelo interesse de satisfazer seus próprios anseios, eles insistem na discussão, tentando chegar ao consenso de que um homem pode sim separar, não importando muito qual seu motivo. Se Jesus disse que as respostas estão na Bíblia, então eles também citam a Bíblia. Se não devemos nos separar, por que então Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Mateus 19:7. E aqui nós vemos como corremos o risco de interpretar textos das Sagradas Escrituras ao nosso bel prazer, se não formos atenciosos à função do contexto da passagem escolhida. Jesus disse claramente que a permissão de Moisés, e não ao mandamento, para repudiar, foi uma permissão temporária devido à condição espiritual dos homens, mas que agora, de Cristo para frente, a condição espiritual humana seria restaurada ao padrão inicial, assim possibilitando ao homem viver à luz do que Deus havia estabelecido desde o princípio. No entanto, se os fariseus queriam saber se era permitido separar-se por qualquer motivo, Jesus responde bem objetivamente dizendo: não é possível separar-se por qualquer motivo e ainda assim estar com o coração tranquilo diante de Deus, pois o único motivo que isentaria o homem de culpa numa possível separação e contração de novas núpcias seria a traição por parte da esposa. Mateus 19:9. É preciso que se diga, ainda que Jesus tenha permitido a separação por este único motivo, ele não a obrigou. Ele não fica obrigado a ter que continuar com a esposa, mas também não se torna obrigado a separar-se dela. O cônjuge traído ainda tem 2 opções divinamente pré-aprovadas: a separação ou a restauração. Quando fica claro para os discípulos de Cristo que ele não apoiava uma separação banal, por qualquer motivo, chegou a vez deles mesmos se pronunciarem também. Se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Mateus 19:10. Sim, eles demonstram ter entendido muito bem o que Jesus falou. Esta realmente é a condição do homem relativamente à sua mulher. O único erro deles se encontra na conclusão que chegaram, depois de ter entendido a condição do homem estabelecida por Deus em relação à sua mulher.
O ponto errado na declaração dos discípulos se encontra apenas na ideia de que não convém casar. Você não acha curioso que os discípulos tenham chegado a considerar melhor nunca casar do que não poder casar várias vezes? Afinal, se aos olhos de Deus estivesse tudo bem ao homem dar carta de divórcio e separar por qualquer motivo, ele poderia fazer isso quantas vezes achasse necessário. É como se a conclusão fosse: se não posso trocar, então é melhor não provar. Em meio a este segundo diálogo sobre o mesmo assunto, agora com os discípulos, Jesus apenas remenda a última declaração dos discípulos para que eles não fiquem com conclusões precipitadas. E também para que saibam que a questão de não casar é uma possibilidade real dentro das condições certas. Assim, ele diz: nem todos são aptos para receber o conceito de celibato, mas apenas aqueles a quem é dado. Não obstante a eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Mateus 19:12. Jesus, como um bom líder responsável, não usa da sua experiência pessoal para impor suas escolhas sobre a vida dos que lhe seguem. O próprio Jesus escolhera ou nascera para celibato, mas ainda assim não fez disso um motivo para um jugo irresponsável sobre a cerviz dos discípulos. Jesus entendia que cada um sabia onde seu próprio sapato aperta. Se cada deve prestar contas a si mesmo diante de Deus, Romanos 14:12. Então não seria certo impor sobre os outros as escolhas que eu faço com base nas condições das quais eu vivo. Desta forma, Jesus apresenta 3 classes de pessoas que poderiam viver sem contrair núpcias. 1. Os que nasceram assim. 2. Os que foram feitos assim. E 3. Os que se fizeram assim. É interessante saber que nem todos os homens sentem a vida e o mundo ao seu redor da mesma forma. Afinal, segundo Jesus, tem gente que nasce com condições diferentes. Não sei se poderíamos usar a terminologia moderna e chamar isso de predisposição genética, ou simplesmente de dom de Deus. Mas o fato é que algumas pessoas não têm a mesma necessidade, inclinações ou predisposições que as outras. Compreender isto pode nos fazer olhar para as pessoas com mais humanidade e sabedoria. Estaremos aceitando o fato de que nem todos nascem exatamente iguais. Antes que alguém suponha que isso também se aplica a uma tendência homossexual, supostamente aprovada por Deus por causa do direito do nascimento, lembre-se que o texto está tratando sobre não casar, o que deixa implícito a ideia de não ter relações íntimas. A única coisa sobre a qual Jesus está falando é que algumas pessoas nascem com a aptidão de não se envolverem intimamente com o sexo oposto, optando então pelo celibato. Isto não tem ligação alguma com qualquer ideia de nascer para ter desejos pelo mesmo sexo, até porque todos os seres humanos nascem e são heterossexuais, ainda que alguns tenham problemas homossexuais. Deus, por meio da criação, possibilitou a união entre um homem e uma mulher para que assim fossem um, uma maneira que, se fosse para isto que Deus os uniu, o homem não deveria se atrever a separar. O que ocorre é que as pessoas querem suas próprias leis e se esquecem de quem as formou. Aí voltamos ao início, onde foi dito sobre a base familiar. Ninguém mais menciona viver para Cristo, e sim para si próprio, onde tudo é permitido. Se cada ser humano vivesse em função de servir, de ser servo de Deus, nem passaria pela cabeça esse ato de separação, pois nosso Pai é bondoso e em tudo nos orientou. As pessoas se casam e na primeira dificuldade negam a Deus, negam o seu mandamento, negam a sua própria carne. Quando chega o primeiro filho, pronto vêm as cobranças. Começam a trabalhar, feito doidos, e não vivem mais um para o outro, e sim para as coisas materiais. Preciso comprar, preciso ter, e por aí vai. Cada dia que se passa, nos tornamos mais egoístas, e a mídia ainda apoia essa atitude. Pessoas querem viver contos de fadas, esperam príncipes em suas carruagens, e sabemos que isso é impossível, pois somos imperfeitos. Se estamos ligados à videira verdadeira, o temor vem, e a vontade de agradar a Deus se torna superior à sua própria vontade. Enquanto a humanidade viver como o mundo quer, será impossível agradar a Deus. Agora terão aqueles que dirão: mas e as mulheres que apanham dos seus companheiros? E eu lanço a pergunta: onde você está buscando este companheiro? Como investigou sobre o relacionamento dele com seus pais ou cuidadores? A fase do namoro ou então a fase que estão se conhecendo já ficam várias evidências do caráter da pessoa. As pessoas não conseguem mentir o tempo todo. Você procurou um homem ou uma mulher bíblica que te ajuda a ser mais próximo de Deus? Ou procurou o mais bonito de carro melhor? Ou até mesmo aquele em situação financeira melhor? Novamente temos que voltar ao início. A base familiar, ter sede e vontade das coisas de Deus. Pedir pelo poder do Espírito Santo. É muito triste ver como o divórcio está banalizado pela população. Vamos voltar novamente para a Bíblia.
e ver o que Deus diz a respeito de como um homem deve tratar a sua esposa. Primeiro, Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao 7. Semelhante vós, mulheres, sede sujeitas a vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta, em temor. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem, encoberto no coração, no incorruptível traje de seu espírito manso e quieto, que é preciso diante de Deus, porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos, como a Sara obedecia a Abrão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros de graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33. Vós mulheres, sujeitavos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim como também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes de alimentá-la a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Diga sim para Cristo, sujeitava-os à vontade dele, e tudo irá bem. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e vamos espalhar a verdadeira vontade de Deus.